Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos nesse primeiro trimestre de 2013 estudando nas revistas da CPAD o tema Elias e Eliseu, um ministério de poder para toda a igreja. Nós temos aí como comentarista desse trimestre o pastor José Gonçalves. Hoje estaremos estudando a lição de número 3, a longa seca sobre Israel. Nós temos aí como texto áureo, segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Então veja bem que há aí uma condição: se o meu povo, e é o povo de Deus, Deus está falando com o seu povo. Se vocês, meu povo, tomarem então uma atitude, tomarem uma decisão, despertarem, então vocês terão que se humilhar. Se humilhar aí na palavra de Deus não é apenas a pessoa reconhecer Deus ou se dobrar diante de Deus. Significa se humilhar com jejum. Era necessário jejuar. O povo deveria convocar um jejum geral e então mostrar a Deus que estavam realmente dispostos a se humilhar diante de Deus. E aí Deus então vem com a humilhação primeiro. Então na humilhação envolve aí esse jejum que faz com que a carne fique fraca, faz com que a pessoa esteja submissa, dizendo que agora Deus é que vai comandar sobre ele. Então a atitude primeira é então fazer o que? Um grande jejum, convocar um jejum geral. Então a humilhação geral do povo. E Deus fala que além de fazer isso, deverão o que? Orar. Então, orar significa conversar com Deus, dialogar com Deus, entrar agora numa atitude de ouvir Deus falar, desejar ouvir o que Deus quer que seja feito, como Deus quer que seja feito daí para frente. Então, o povo vai jejuar, vai orar. Também buscar a face do Senhor. Buscar a face do Senhor significa que esse povo, em jejum, em oração, vão orar até que possam ouvir Deus falar com eles, até que possam realmente se submeter à vontade de Deus, porque esta oração ela deve ser contínua até que Deus responda, até que Deus fale. Muita gente ora, uma oração simples, mas não ora até ouvir Deus falar. E é preciso orarmos até ouvirmos Deus responder a nossa oração. Depois aí diz então que esse povo se converter dos seus maus caminhos. Então tomar uma atitude de mudança, de parar com o pecado, cessar com o pecado e começar a viver uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. Esse povo deverá provar que realmente está desejoso de conhecer a Deus, de estar na presença de Deus, de obedecer a Deus. Então veja bem que não é uma coisa instantânea isso aí. O povo vai fazer um jejum, o povo vai orar primeiro, vai clamar a Deus, buscar a face do Senhor, aí vai mostrar que realmente se converteu. Então veja bem que tudo isso deve ser feito antes de Deus dar a sua resposta. Então é preciso haver uma preparação. A igreja também deve fazer isso. A igreja, se quer um avivamento, a igreja tem que fazer todas essas coisas. Esse processo aí todo deve ser feito. Aí então Deus virá com o avivamento. Aí os líderes da igreja devem convocar um jejum geral da igreja, devem convocar todo o povo para orar, para clamar a Deus, buscar a Deus, se humilhar diante de Deus com jejum, com oração.
Depois vão buscar a face do Senhor até Deus falar com o povo. E deverão o quê? Se converterem, deixar o pecado. Aí então vem o quê? Vem o avivamento. E é aqui na palavra de Deus está dizendo. Então depois que jejuarem, orarem, buscar a face do Senhor, se converterem, mostrarem para Deus que estão mudando de vida, se arrepender dos seus pecados, começar uma vida de integridade diante de Deus, aí então Deus diz o quê? Eu ouvirei dos céus. E quando Deus ouve então esse clamor, quando Deus ouve e vê esse arrependimento, como foi lá na cidade de Nínive, na época que Jonas esteve lá, então Deus vê o arrependimento geral, vê esse jejum, essa oração, o povo clamando, se convertendo dos seus pecados. Então o que Deus faz? Perdoa os pecados e sara a terra. Então Deus vem derramando o Espírito Santo. Deus vem derramando a sua presença poderosa no meio do seu povo. E isso que precisava acontecer ali em Israel. Aquele povo precisava de tomar uma atitude diante de Deus. Então Deus envia ali para eles um juízo sobre toda a nação de Israel do norte, que estava vivendo em idolatria, principalmente a Baal e ao deus Azera ou Azerá. Então era preciso que, além do povo, também os seus governantes, porque a idolatria vinha exatamente do rei Acabe e sua esposa Jezabel, com 400 profetas que ela trouxe de Azera ou Azerá e mais 450 profetas de Baal. Então veja bem que todo esse povo aí, com mais o povo de Israel, todos eles deveriam se converter. Então eles iam proclamar um jejum de humilhação diante de Deus, deveriam orar, buscar a face do Senhor, deveriam se converter dos seus maus caminhos, dos seus ídolos, deixar os seus ídolos. Aí então Deus ouviria e derramaria bênção sobre eles. Imagine, a nação que veio ali de Onre, que tinha um governo muito bem feito, apesar de ser idólatra, mas era um homem político, de muitas negociações. Havia ali abundância, haviam chuvas, haviam colheitas, ali a parte financeira estava toda arrumada. E agora nós vamos ver que Deus entra com juízo, porque o povo acreditava que tudo aquilo que eles tinham de prosperidade era devido a adorarem ao Baal e a Azera. Então veja bem, eles atribuíam a Baal, principalmente a Baal, ali as colheitas abundantes, as chuvas no tempo certo. E tinha até ali uma história sobre Baal, que Baal no inverno ele morria, porque todas as coisas morriam, as folhas caíam, né? Havia o frio, havia a morte, então não tinha as flores, as plantas, as chuvas. Então eles acreditavam assim, e quando era na primavera ele ressuscitava e começava então a gerar vida, né? E quando ele ressuscitava, gerava ali plantações e abundância de chuvas, abundância de colheitas e tudo mais. Eles atribuíam tudo isso a Baal. Então, o que Deus precisava fazer para acabar com aquilo ali, para que o povo, a partir dali, passasse a dar glórias ao Deus verdadeiro? Então Deus precisava tomar algumas atitudes. Vamos ver algumas atitudes aí que Deus começou a tomar, depois que nós olharmos aí sobre a verdade prática e a leitura bíblica. Aí nós vamos falar sobre as atitudes que Deus teve que tomar. Vamos ver a nossa verdade prática. Diz assim: a longa seca sobre Israel teve como objetivos disciplinar e demonstrar a soberania divina sobre os homens. Então nós vamos ver aí que Deus precisava vir com um ensino, uma disciplina para corrigir o que estava ocorrendo ali. E para que isso acontecesse, Deus enviou o quê? Uma seca sobre aquela terra. Essa seca, de um período de 3 anos e meio, demonstraria então que Baal morria, nascia de novo, morria, nascia de novo, morria, nascia de novo,
e não acontecia nada mais, nada de chuva, nada de colheitas, nada de abundância na terra. Então, provaria assim que nem Baal e nem Azera estavam abençoando, que não existiam esses deuses na verdade, que toda a glória pertencia ao Deus verdadeiro, Jeová. E Jeová aqui era o Deus da provisão, mas eles não acreditavam e não agradeciam mais a Deus. Estavam adorando agora mais a Baal e a Azera do que ao Deus verdadeiro, embora ficasse ali entre dois pensamentos. Ao mesmo tempo queriam adorar a Deus, o Deus de seus pais, o Deus que eles foram criados e orientados para adorar, e ao mesmo tempo eles adoravam Baal e Azera. Então eles ficavam ali entre dois pensamentos. Como os seus governantes e aquele monte de profetas falavam dos deuses e atribuíam aos deuses as coisas, então eles adoravam aos deuses e acreditavam que eles davam as coisas para eles. E ao mesmo tempo oravam ao Deus verdadeiro, acreditando que ele também estava dando alguma coisa para eles. Então ficava nessa situação, em dois pensamentos. Eles não sabiam para onde iam. O povo, agora os governantes, estavam totalmente entregues à idolatria. Então Deus vem com disciplina sobre eles, para discipliná-los, para ensiná-los, para fazer com que eles raciocinassem e descobrissem que não era Baal que estava abençoando, e sim era Deus. Deus enviou uma grande seca ali, que durou 3 anos e 6 meses. Então veja bem que a disciplina, ela muitas vezes vai exigir o quê? Uma correção. E essa correção, ela vem em forma de juízo. Dessa maneira aqui. Às vezes a disciplina pode ser dada sem haver o juízo, sem haver essa correção drástica, né? Mas Deus escolheu a correção drástica aí que veio para que eles aprendessem realmente, que servisse para nunca mais eles se esquecer. Então Deus veio aí trazendo um juízo sobre a terra. Por quê? Porque é um juízo semelhante, como vai acontecer, por exemplo, lá em Apocalipse diz, durante a grande tribulação, os 3 anos e meio da grande tribulação. Então o juízo, ele causa espanto, terror, ele causa assim um despertamento. Todos despertam. Por quê? Porque numa grande seca acontece morte de crianças, de velhos, né? Acontece tragédias terríveis e as pessoas se assustam. De repente a pessoa assusta que o mesmo Deus que dá a vida é o mesmo Deus que mata. Ele dá a vida, mas ele também pode tirar. Então a pessoa desperta. Com o juízo vem um despertamento. Quantas vezes uma morte de uma família muda completamente uma família? É uma coisa drástica, é uma tragédia, um juízo de repente, mas pode mudar toda uma família. Então Deus, através dessa seca, Ele disciplina e ao mesmo tempo mostra que Ele é Deus, o Deus soberano, Criador de todas as coisas e sustentador de todas as coisas. É Ele que dá a chuva, Ele que dá aí a colheita, a abundância na colheita, Ele que dá o sol suficiente, Ele que dá aí os minerais da terra, tudo. O homem só joga lá a semente. O resto, quem vai fazer na verdade é Deus. Vai mandar chuva na época certa, vai mandar sol na medida certa. Os nutrientes da terra ali que estão ali, é Deus que estava dando. E eles estavam agradecendo a Baal e a Azera, ao invés de agradecer ao Deus legítimo e verdadeiro. Vamos ver então a nossa leitura bíblica. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículos de 1 até 8. Diz assim: E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água.